Posso fazer uma proposta? Aperta o cinto. Amém? Bom, pastor Saulo me incumbiu dessa doce missão, que é trazer a palavra. É uma doce missão, para mim é uma diversão. Eu estou no meu lugar de diversão, no meu parque de diversão. É ensinar essa palavra de Deus. Amém? E aí, orando, Senhor, quem é pregador sabe, quando você recebe a incumbência, e quando o tema é livre, pronto, aí eu digo, é melhor me dar logo um tema. É mais fácil, não é não, mano? É, pastor? É mais fácil dar um tema logo, não é não? Mas fica livre, eu disse, eita, meu Deus. A cabeça já dá um nó e você vai revisitar os arquivos, as 395 pregações. Mas Deus falou, não, vai ser esse assunto aqui. Vencendo a ansiedade. E eu acho que você vai aprender algumas coisas novas que você ainda não sabe. E se já sabe, vai relembrar. Para não estar debaixo dessa influência. Irmãos, a ansiedade já é tida como a doença do século. Mas a ansiedade já foi cravada na cruz do Calvário. E eu não fico com... Entenda, eu não estou desrespeitando o tratamento, a medicina. Eles são parceiros. A medicina, o tratamento é necessário até que a nossa fé chegue para a gente crer e ser curado. Amém? Então ela é parceira da gente. O problema é que às vezes a gente quer depender demais do parceiro. E esquece do Consolador. E esquece da redenção. Não vou dizer esquece, mas para de considerar, é o mesmo que esquecer. Aleluia. E é interessante que quando nós paramos para pensar sobre a ansiedade, eu vou lhe dizer uma coisa, a ansiedade não resolve seu problema de amanhã, mas vai tirar sua paz de hoje. A ansiedade não vai resolver seu problema de amanhã, ou talvez daqui a pouco, mas vai tirar sua paz. E eu vou lhe dizer uma coisa, não tem preço, não é a Mastercard não, viu? Não tem preço para a paz. Não tem, não tem. Nós fomos chamados para andar em paz. Amém? E eu quero começar com você lendo em Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus 6, 24. E eu vou ler do 24 de propósito, que eu sei que você estava esperando que eu começasse a ler do 25. Mas daqui a pouco você vai entender. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de obedecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí Jesus continua, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto porque o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis mais, não valeis vós muito mais do que as aves? Não valeis vós muito mais do que as aves? Não valeis vós muito mais do que as aves? Aleluia. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, meu Deus, quando você quer dar uma ênfase em alguma coisa, diz, nem Salomão. Não é assim que a gente faz, né? É daqui que saiu, viu? Nem Salomão, meu irmão. Pronto. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Uau!
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Bom, só de ler o texto a gente já pode ir para casa. Amém? Mas a gente vai conversar um pouquinho aqui. Sabe, a ansiedade, segundo o conceito médico e algumas coisas que eu li, seria um sentimento desagradável de apreensão, angústia, tensão ou medo diante de situações que podem representar uma ameaça. Não é que é uma ameaça, é que pode representar. Até a representação da ameaça já gera ansiedade. E eu vou dizer, irmãos, ansiedade é uma cadeia invisível. É uma cadeia invisível e também silenciosa. Porque muitas pessoas estão passando por isso, mas não dizem que estão. Ou ainda não perceberam. Mas o que eu quero tratar aqui não é fazer uma anamnese médica, não. Eu quero te apresentar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é cura para a nossa vida. O Salmo 107:20 diz que Ele enviou sua palavra e nos sarou e nos livrou daquilo que era mortal. Aleluia. Deus nos livrou daquilo que era mortal. Então, quando eu aprendi algo com um grande homem de Deus, que Deus se opõe ao caos. Você vai me ouvir recorrentemente falando isso. Deus se opõe ao caos. Qualquer situação de caos que se levanta, Deus está oposto a isso. Deus não se conforma com o caos, porque quando Ele viu um caos, Ele fez algo. Quando Ele viu o caos, a terra sem forma e vazia, Ele falou com aquilo. Mas Ele não falou do caos, Ele falou para o caos. Percebe a diferença? Uma coisa é você falar da situação, não é? E parece que quando você tem alguma sensação, começa a ter algum sintoma de uma possibilidade de, aí os dedinhos nervosos já vão para a internet pesquisar. Não é, pastor? Meu Deus do céu, quer ficar perito, né? As pessoas estão ficando peritas agora, já vão no médico quando já leram um diagnóstico na internet. Sabe nem o que tem, mas eu tenho isso. Você tem, é? Eu estou falando com um crente hoje? Não sabia que era seu. Que aquilo que está fora da palavra não é seu. Não se alinha com o que Deus falou, não é seu. E é por isso que o nosso Senhor Jesus, esse trecho de Mateus é parte do Sermão do Monte, as principais pregações do Senhor Jesus. E ele está introduzindo um assunto, falando sobre a gente não fazer a justiça própria, e ele fala sobre o nosso lugar secreto, que a gente tem que guardar esse tempo com Deus. Nós não devemos estar buscando as nossas coisas, mas o reino. Então, qual é a minha função nessa terra como filho de Deus? Entre tantas, é manifestar o reino. Manifestar o reino é pegar a oração modelo que Jesus ensinou, faça-se a sua vontade na terra como é no céu. O ambiente do céu na terra. Nós somos responsáveis para trazer esse ambiente para a terra. Eu e você, através da adoração, da oração, da comunhão com Deus, somos responsáveis para mudar o ambiente que nós estamos, irmãos. Não é o ambiente que me influencia, eu influencio o ambiente. É fato e é verdade que tudo na nossa vida é associação, ambiente e influência.
Diga associação, ambiente e influência. Tudo o que você for viver tem relação com associação, ambiente e influência. Com aquilo com que eu me associo, o ambiente que eu estou e a influência que eu estou recebendo. Dá uma risadinha para ninguém saber que é contigo. O Senhor Jesus começa a tratar desses assuntos, e antes dele falar de ansiedade, ele diz: você não pode servir a dois senhores. Porque se você estiver demonstrando que está ansioso pelas coisas desse mundo, você já está demonstrando quem é seu Deus. Alô? Não é Jesus, é Mamon. Se toda a minha vida está focada nessa vida, não é? A própria palavra nos diz através de Paulo que nós somos os mais miseráveis dos homens. Eu não estou falando aqui de você ser displicente, não planejar as coisas, não pensar. Não é isso não. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando do excesso. De você viver ansioso por aquilo que não precisa. Que não tem necessidade de ocupar sua cachola, não é? Com coisas inúteis. E Jesus chama de quê? Comer, beber e vestir. Coisas do dia a dia. Tem pessoas gastando demais os neurônios com isso. E porque está gastando demais o neurônio com isso, aí começa a bater um no outro. Eu já disse à minha esposa que ela só me fale uma coisa de cada vez, porque eu só tenho o Tico e o Teco. Se os dois brigar, acabou. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ela sabe disso. Né, meu bem? Graças a Deus que ela entende. Ela é uma bênção. Aí ela me entende uma coisa, depois outra coisa, outra coisa. Mas sempre uma de cada vez, porque senão o Tico e Teco briga e acabou. Aí não sai do lugar. Peraí! É bem por... Os homens vão me entender. Aleluia. Né, homens? Então, gasta pensamento demais com aquilo que não deve gastar. E eu não sei se você sabe, ou já percebeu, talvez já tenha percebido, que mais de 80% da sua preocupação são com coisas que não vão acontecer. É só uma pré-ocupação. Ocupando antes. E aí vai gerar o quê? Ansiedade. Não ande ansioso. Porque se você ficar andando ansioso pelas coisas corriqueiras, e o Senhor diz é comer, beber e vestir, você está demonstrando que não está confiando plenamente no Senhor. Está aqui ou foi para casa? Andar ansioso por coisas corriqueiras é demonstrar que você está servindo Mamon e não Jesus. É duro, mas é verdade do mesmo jeito. Não se sinta condenado, eu já passei por isso. De vez em quando quer me atacar também. Fique tranquilo, a gente que é pregador, ministro, não sofre menos do que você sobre isso. É igual ou maior. Porque você pode ficar ansioso com o problema dos outros. Está acontecendo nada, mas o irmãozinho mandou uma mensagem: pastor, me ajude. Meu Deus, como é que vai ser isso? Aí você já dá umas boas gargalhadas. Aprende logo a rir. Viu? É doido, não faz sentido. Tudo bem, mas faça. Pratique a alegria do Senhor. Você vai experimentar coisas que você não vai ter se você não experimentar a alegria do Senhor. Dê logo um passo de fé e faça isso. Saia desse cativeiro. E aí quando Jesus começa a falar sobre a ansiedade, ele diz assim, ó, vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, é? Tá bom, sabe as aves? Elas não plantam, elas não... Você já viu, talvez, lá em casa tem bastante árvore, graças a Deus, e tem muito passarinho, né? Onde tem árvore tem passarinho. Aí, certa manhã, eu estava lá, olhando o pé de pitanga, e tinha um passarinho coçando a cabeça com a peninha. Não estava acontecendo isso não. Estou brincando. Porque passarinho não se aperreia. Ele simplesmente chega lá, tem a fruta, ele come.
E até o resto da fruta vira semente. Se é que você me entendeu. Está aperreado com nada, irmão. Sabia que você pode ter uma pregação logo cedo, se você vê um passarinho cantando? Está agoniado, vexado. Olha para o passarinho. Mas Jesus toca num ponto muito sério. Ele diz: será que vocês não valem mais que uma ave? E isso me reporta a algo lá de Gênesis. Quando Deus criou todas as coisas, Ele, a cada dia, a cada momento que Ele criava algo, Ele dava um relatório, não é? Não é porque Deus estava se achando, mas é porque Ele estava dizendo aquilo que Ele estava vendo do que Ele fez, um relatório do que Ele fez. Então Ele veio fazendo as coisas. Isso aqui é bom. Criou o céu, a terra, é bom. Criou os animais, é bom. Mas lá na frente, lá pelo versículo 26 de Gênesis 1, Ele toma uma decisão em conjunto com a Trindade, dizendo: vamos fazer o ser humano, nossa imagem, nossa semelhança. Ele vai dominar. E depois de traçar o projeto ser humano, Ele olha para tudo que Ele fez e diz: é muito bom. Sabia que Deus relatou que era muito bom depois da gente entrar na história? Antes do ser humano, que é a coroa da criação, entrar na história, Deus só disse: era bom. Mas quando o homem entrou, quando o ser humano foi criado, Ele disse: agora está muito bom. Meu Deus do céu. Eu não sei se você entendeu isso. O muito bom só aconteceu depois que a gente apareceu na história. E para fortalecer, eu queria que você abrisse comigo em Salmo capítulo 8. Isso é um texto maravilhoso, poético, relatando o que Deus fez. E o salmista escrevendo, ele diz: olha, como é maravilhoso, Senhor, ver o que você fez. Verso 3 diz assim, Salmo 8:3: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o um pouco menor do que Deus. Você está lendo aí sua Bíblia? Essa palavra Deus no original é Elohim. E todas as vezes que a palavra que é traduzido Elohim no hebraico, fala da trindade em operação. Quando diz lá em Gênesis, disse Deus é Elohim, você está entendendo? Foi eles fazendo, a trindade trabalhando, aparece a palavra Elohim. Quando é o Senhor Pai, Adonai, entende? Mas quando aparece Elohim na Bíblia, no hebraico, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo em operação. Então, eu não posso, não é arrogância da nossa parte, ressignificar o versículo, dizendo: eu sou um pouco menor que a trindade. Deus te fez um pouco melhor que Ele só, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Será que tu é pequeno, tu é pouca coisa, irmão? Agora, isso não é para a gente se achar, por isso que ele começa fazendo um comparativo. Olha, quando eu olho para o que Deus criou, eu sou desse tamanho. Nós pensamos que somos grandes e somos alguma. Tem gente que pensa que é muita coisa, mas olha para o que Deus criou. Olha a distância das galáxias que agora a gente tem acesso pela tecnologia. Não dá nem para dizer em números aqui que eu não me lembro. Mas é tão distante. Quando você ouve a expressão, por exemplo, ano-luz. Já ouviu essa expressão, ano-luz? Sabe o que significa? Que demora 1 ano para a luz chegar. Na velocidade da luz, que é mais de 300 mil quilômetros por segundo, é muito distante. E a gente só vê o brilhozinho, mas o negócio está muito longe. E Deus diz que mediu o céu com palmos. Não, peraí. Isaías diz que ele mede as águas dos mares como uma gota na palma da mão.
Vai ficar ansioso ainda? Qual é a primeira coisa que o diabo gosta de jogar contra nós para trazer ansiedade? Dúvida da sua e da minha identidade. Você não vale nada. Não é a música não, viu? Eu lembrei, deixa pra lá. Ah, meu Deus. Deixa pra lá. É só para descontrair, para ficar mais leve. Eu sou assim, viu? Vão se acostumando. Aí veja, ele quer fazer você pensar que você é um verme mesmo, que você não vale nada, sabe? Mas ele só quer te rebaixar. É tão interessante isso que com Jesus ele fez desse mesmo jeito. Não sei se você se lembra da tentação de Jesus. Jesus, quando foi tentado, ele tinha acabado de ouvir do Pai: esse é meu filho amado em quem tem prazer, em quem me compraz. Não é assim? Ele tinha acabado de ouvir isso do Senhor Deus. E aí Satanás disse: se você é o filho de Deus, transforma a pedra em pão. O que Satanás jogou, o que Satanás colocou em xeque, não foi se Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão. Ele colocou em xeque se ele era filho de Deus ou não. Que é muito mais sério. Porque transformar pedra em pão é muito fraco em relação a ser filho de Deus ou não. Muito menor. O que é transformar uma pedra em pão para Jesus? É nada. Mas ele colocou em xeque o quê? Você é filho de Deus mesmo? E será que ele não faz isso com a gente todo dia? Tu não é crente fazendo isso, pensando assim? O engraçado é que ele joga a seta, o dardo inflamado para você pensar errado e depois joga na sua cara que você pensou errado. Doido. Doido, já tá pirado, já, porque já está condenado, então pirou, entendeu? Mas às vezes funciona, porque você acolhe. Eu acolho às vezes. Não devo. Então, o Senhor nos fez mais valiosos. Nós não somos tão grandes quanto ao que Deus criou, em relação ao que Deus criou, mas nós somos mais valiosos. Por quê? Deus não mandou Jesus para morrer no lugar de nenhum animal. Ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus, quando encarnou, não se tornou um animal, né? Se bem que tem gente que acredita que a pessoa volta em animal, né? Mas isso é doutrina falsa, viu? Não está na Bíblia, não. Ele se fez um ser humano. Não deixou de ser Deus, continuou plenamente Deus, mas se tornou plenamente homem. Por quê? Para resgatar a coroa da criação. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi para isso que Jesus veio, gente. E a gente está aperreado com o que vai comer. Olha, já tem algum tempo que, graças a Deus, eu entendi uma coisa. Deus é minha fonte. O trabalho, o ministério, o empreendimento são apenas meios pelos quais Deus vai me fazer prosperar. Ele é a minha fonte. Os meios podem ser diversos, mas a fonte é Ele. Quando você entender, cair como revelação no seu coração que Ele é sua fonte, você inclusive vai parar de ter medo do seu patrão, que fica te ameaçando, te botar para fora todo dia. Seu patrão não te tira de lá não, porque se foi Deus que te colocou lá, ele não é maior que o seu pai não, meu filho. Eu trabalhei numa empresa por muitos anos. Eu passei por 4 gestores, eles foram embora e eu fiquei. Porque quem me colocou lá foi Deus, e quem me tirou lá foi Deus também, no tempo certo. Porque Ele é a nossa fonte, irmão. Entende logo isso. Diga: Deus é minha fonte. Fica dizendo, fica falando. Não é crendo e falando, né? Então você crê que Deus é sua fonte e começa a
todo dia com o Senhor, você é minha fonte, tudo que eu preciso chegará, aquilo que tem que acontecer hoje vai acontecer, entende? Praticando aquilo que a gente aprende. Muito bem, aí Jesus continua conversando, não é? Verso 27 aí de Mateus 6, ele vai dizer o seguinte: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Por mais ansioso que nós possamos estar, o que isso vai acrescentar? Nada. Vai tirar a paz, a alegria, o contentamento. Entende? É isso que vai acontecer. Mas eu não consigo acrescentar. Olha, você quer saber de uma coisa? Nós podemos demonstrar para o Senhor mais fé quando vamos dormir em paz do que passar uma noite inteira em oração. Oxe, pastor, porque muitas vezes quando uma notícia chega, e geralmente, pastor, só chega ali, né? 11h30, perto da hora de dormir, né não, pastor? Ô zap miserável. Só chega nessa hora, tu já está quase lá cochilando, aí chega uma mensagem: meu Jesus, podemos mais não, ore e vá dormir. Não perca seu sono não, porque a cabeça vai ficar, né? Só aconteceu comigo, eu sei. Vocês são mais espirituais. Aqui, o povo aqui é espiritual demais, não acontece essas coisas não. Fica a cabeça, né? Vai dormir, criatura. E se não está conseguindo? Salmo 4:8, eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Você vai sair desse negócio hoje, mano. Eu não aceito você ficar nessa prisão nunca mais. Isso vai acabar hoje. E aí Jesus continua: olhe, tá bom, não foi suficiente eu dizer que você vale mais que uma ave? Você não vai acrescentar nada na sua vida se ficar ansioso. Olhe para os lírios do campo, porque você está aperreado com a roupa agora, com o que vai vestir, né? As irmãs de vez em quando chegam no guarda-roupa lotado. Eu não tenho roupa para vestir. Fala isso não, irmã. Minha mulher me olhando, aquele olhar 48, I love you baby. Mas não é assim que acontece. A gente também passa por isso. O que eu vou ver? É porque graças a Deus nos dá em abundância. Aí às vezes você não sabe escolher o look do dia, né? Estou aprendendo essa com minha filha. Deixa para lá. Então, mas para que aperrear com isso? Aí ele diz: olha, presta atenção. Você está preocupado com o que vai vestir? Olhe para os lírios, que eles não costuram, eles não tecem, mas nem Salomão, na sua glória, se vestiu como um deles. Deixa eu te falar. Vamos para 1 Reis, capítulo 10, por favor. Eu queria te mostrar um pouquinho da glória de Salomão, para entender o paralelo. 1 Reis 10, versículo 3. Isso é o relato da visita da rainha de Sabá a Salomão. 1 Reis 10, verso 3 diz: ele respondeu a todas, no caso as questões, né? Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. Desculpa. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros, e o holocausto que se oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Calma que tem mais. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos.
Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas. Uau, meu Deus do céu. Aleluia. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, e que estão diante de ti, que ouve a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre e te constituiu rei para executar juízos e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria de tanta abundância como que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Então presta atenção numa coisa, isso aqui me ensina um princípio muito poderoso. As pessoas vão pagar caro pela sua perícia. O perito vai receber muito mais. Seja perito naquilo que você faz. Porque essa mulher, riquíssima como era, saiu da sua terra, porque ouviu falar de Salomão, da sua sabedoria e da sua prosperidade. E do quanto ele era favorecido pelo Senhor. E aí ela disse assim, ó, eu ouvi a história, eu não acreditei não, eu tinha que vir. Eu tive que vir e ver. E quando eu vim e vi, eu não acreditava, mas nem me contaram metade. Meu Deus do céu. Essa era a glória de Salomão. Tá certo? E aí ela deixou um presentinho para o rei. Na Bíblia antiga está talento, né? Mas vou traduzir para você, ok? 120 talentos de ouro são 4 toneladas. 4 toneladas de ouro. Dá para tu? 1 quilo de ouro hoje é mais de 800 mil reais. 1 tonelada é 3 bilhões. Esse foi o presente que pagaram a ele. Pela sua sabedoria. Irmão, sabedoria custa caro. Conhecimento custa caro, mas sabedoria custa mais caro ainda. Quem anda em sabedoria recebe mais. Pega aí. Pega essa pelo Espírito. Seja perito no que você faz, meu querido. E você vai receber muito por isso. Mas o assunto não é só sobre a perícia, sobre sabedoria, não. É sobre Jesus falar. Lembra do lírio? Ele não costura, não fia, não tece. E Salomão nunca se vestiu como ele, mesmo nessa glória toda. O verso 14 desse mesmo capítulo diz que o peso do ouro anual de Salomão eram 25 toneladas. 666 talentos. 25 toneladas, pastor, de ouro. 2,5 bilhões. Não, 21,5 bilhões. 21 bilhões. É tanto zero que não cabe na calculadora. É uma proporção gigante para nós, né? Talvez aí dentro do nosso patamar está totalmente além daquilo que a gente conhece. E nós vamos chegar nos milhões. Eita, não pegaram. Calma, deixa eu tentar de novo. Você vai chegar em milhões. Projetos. Pega isso pelo Espírito, irmão. Planos e projetos milionários. Deus está planejando milhões para nós. Ou você pensa que Deus tem coisas pequenas? Uma vez perguntaram para o presidente Donald Trump: Dr. Trump, por que o senhor só se envolve com coisa grande? Os seus projetos são gigantes. Ele disse: meu filho, eu aprendi que eu vou usar o mesmo neurônio para pensar pequeno e para pensar grande. Eu decidi pensar grande. Pegou? Pense do tamanho de Deus. Sabe por que algumas coisas podem estar demorando a chegar? Porque no menu, sabe quando você chega num restaurante bem chique, um Outback assim, né? Top. Eu gosto. Aí tu vai pedir um pão com ovo. Não, calma, pão com ovo é maravilhoso. Eu gosto de pão com ovo. Talvez para mim, talvez é o melhor alimento de manhã, um pãozinho com ovo. Mas no Outback não tem. Você está entendendo?
Você está usando o cardápio, está fazendo o pedido no lugar errado. Pede de acordo com o cardápio que você tem na mão. Está entendendo isso? Deus está pensando muito mais. Eu li um livro um tempo atrás, chamado Chaves da Economia do Céu, do Shaw Boltz. Ele é um profeta lá do ministério do Bill Johnson, da Bethel. E esse homem, como um profeta raiz tem umas coisas meio doidas. Quem é profeta sabe. É porque eu não sou, eu posso falar dos profetas. Estou brincando. Amo os profetas, viu? Ai de nós se não fosse os profetas de vez em quando. Para dar uma chamada, né? Acorda, menino! Não é assim? E eu lembro que nesse livro ele relata uma visitação que ele teve do Senhor Jesus. Ele foi visitado pelo Senhor Jesus e Jesus disse assim, ó, eu vou colocar um anjo ao seu lado, que é meu ministro de finanças, e ele vai te apresentar os meus celeiros. Aí ele subiu aos céus, e ele entrou num galpão que ele disse que não tinha fim. Ele andava de esteira, parecia os Jacksons assim, sabe? Só os antigos vão lembrar do desenho. Andava de esteira, rapaz, visionário o cara que fez os Jacksons, tá? Anos 50, o cara pensando na tecnologia para o pessoal andar de esteira. Carro voador, visionário. E aí ele disse que começou a andar nessas esteiras e o anjo começou a levar ele para os departamentos do céu. Casa, automóvel. E lá ele começou a ver algumas coisas novas que tinham nome e a data. Eu não sei se você pegou isso. Um nome e a data quando ia ser entregue. Aí ele foi no setor de saúde. Tinha lá órgãos, membros, com nome e a data. Porque os celeiros do céu são infinitos. Para que ficar ansioso com as coisas dessa vida? Tem motivo, irmão? Porque nem Salomão se vestiu como os lírios. E Jesus completa e diz, olhe, se Deus está vestindo a erva do campo, que hoje está ali, daqui a pouco ela seca e vai virar poeira, restolho, vai ser queimado, vai virar lenha na fogueira. Quanto mais, homens, quanto mais Deus tem para nós, seus filhos, que somos maiores que os pardais, que somos maiores que as plantas, quanto mais, não há motivo para andar em ansiedade. 1 Pedro 5, vamos para lá, por favor. Quanto mais, eu gosto dessa expressão. 1 Pedro 5, aleluia. Oh, glória a Deus. Você está recebendo alguma coisa hoje? 1 Pedro 5, verso 6. 5, 6. Olha só. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como o pastor Saulo costumeiramente ensina aqui, que o contexto é o pai da interpretação, eu sei que você já deve ter ouvido mensagens sobre o versículo 6, mensagem sobre o versículo 7 e mensagem sobre o versículo 8. E não tem nada errado com isso, mas eu quero juntar os três. Primeiro de tudo, não tem como andar em paz debaixo de uma autoridade errada. Porque quando eu decido a não me submeter ao senhorio de Cristo, eu já disse quem é meu Senhor. Lembra que eu falei isso? Mamon quer tomar o lugar de Jesus todo dia, meu filho. Não é à toa que o Senhor disse, você não pode ter dois senhores. É a única vez no Evangelho que ele fala isso. Ele colocou em xeque sua autoridade. Ele disse, tem alguém que pode roubar a minha autoridade. Tem alguém que pode roubar meu senhorio na sua vida. Se chama riqueza, mamon.
Isso é muito sério, gente. E se nós estamos demonstrando ansiedade sobre essas coisas, porque eu vou dizer, parece-me que a última área da vida do crente a se converter é o bolso. Deixa para lá. Converte tudo, né? Tem aquela coisa imediata assim, mas para converter o bolso, que fica com aquela mentalidade diabólica que o diabo implantou: pastor é ladrão e a igreja te rouba. Isso que o mundo fala de nós, irmãos. Mas a gente tem que rebater, não contra a fala das pessoas, mas fazendo alguma coisa. A igreja precisa mudar, dar um restart nesse pensamento. Ao invés de ser aquela que todo mundo pensa que está tirando, é aquela que vai dar. A igreja precisa chegar nos lugares e ser a generosa. Você vai chegar nos lugares e vai ser o generoso. Essa é uma mentalidade diferente. Sabe, irmãos, você sabe como é que os judeus medem sua prosperidade? Pelo que eles dão. Os grandes bilionários, o top 5 do mundo, o top 5 dos bilionários que são determinados pela revista Forbes, deles, os que não são naturais são descendentes de judeu. É um povo que prospera. Só que quando eles vão conversar assim, quanto você doou esse ano? Eles não vão dizer, não é quanto você tem. Eles não conversam desse jeito. Amigo, quanto você doou esse ano? 5 bilhões, 4 bilhões. Doação, não é o que ele tem guardado não, irmãos. Eles não medem a riqueza pelo que eles têm guardado. Eles medem a riqueza pelo que eles estão dando. A gente foi para uma conferência no período do carnaval, lá em Primavera, uma igreja maravilhosa de um pastor amigo nosso. E aí eu fui orar por um casal que o Senhor estava tratando com eles sobre prosperidade. E eles são empresários, são muito bem sucedidos. Aí o Senhor falou, Deus quer aumentar seu nível de prosperidade. Aí o que você vai pensar? Oxe, vou receber mais, né? Sabe o que Deus falou? Eu quero que você seja mais generoso. Quer mudar seu nível? Você quer aumentar seu nível de prosperidade? Aumente sua generosidade. Porque Deus não vai medir pelo que você tem, Ele vai medir pelo quanto você dá. Ai, Jesus. E o Senhor está propondo, você se humilha debaixo da potente mão de Deus. Porque humildade é diferente de humilhação. O diabo quer te humilhar, mas o Senhor quer que você ande em humildade. E humildade não é pobreza. Humildade é reconhecer quem você é, andar conforme você tem que andar, de acordo com o que Deus já preparou para você. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensar humildemente é pensar como Deus pensa ao nosso respeito. Não pensar menor, não pensar pequeno, não pensar inferior ao que Deus já pensou. Se Deus está dizendo que tem pensamentos de paz e não de mal, como é que a gente vai pensar menos do que isso? Pelo amor de Deus, minha gente. Porque Ele diz, olha, seja humilde, submeta-se ao senhorio do Senhor e Ele vai te exaltar no tempo oportuno. Fique vigilante. Mas para que você possa andar em humildade, você precisa sair da ansiedade. Lance sobre Ele o que te incomoda, o que te traz ansiedade. A proposta hoje é lançar. Quando você lança, não está mais com você. Quando você entrega, não é seu mais. Lança nele. Solta esse negócio logo de uma vez. E aí, considerando o contexto, é que eu fiquei impressionado meditando nisso. Porque ele fala, você se humilha debaixo da potente mão de Deus, o Senhor te exalta, lance sobre Ele, não é? Porque Ele vai cuidar de você. O diabo está procurando a quem possa devorar. Quem é que o diabo está procurando para devorar? O ansioso, que vive pensando de acordo com o que ele quer. Irmão, Satanás não consegue ler nossos pensamentos, mas ele sabe que a gente pegou aquilo que ele lançou por causa da nossa reação. À medida a qual eu reajo a algo que ele sugeriu, ele sabe que eu peguei.
Porque Deus nos criou para agir em cima daquilo que a gente ouve. Deus nos fez com um mecanismo para agir de acordo com aquilo que a gente ouve. Então a pessoa abre logo cedo, liga a TV, vai ver o jornal que sai sangue da TV, né? Aí quer ficar tranquilo na rua. Vão me roubar. Pai, o quê, menino? Olha, quando eu entro em ônibus, em metrô, em qualquer lugar de Satanás, eu cheguei. É sério, minha esposa sabe disso. Ela vê, ela é testemunha, se você quiser confirmar. Eu digo, eu cheguei, aqui você não faz nada. Porque eu estou aqui, enquanto eu estiver dentro desse ônibus, desse metrô, desse avião, não cai, não bate, não acontece nada. Porque eu cheguei e você sabe quem eu sou. Aí acontecem umas aventuras de vez em quando. Você está lá, um dia eu estava, sério, estava voltando do trabalho, no busão, lá na Caxangá. Numa boa, poxa, cansado, né, dia puxado. Aí daqui a pouco estava bem lotado, sabe? Você já andou naqueles BRT lotadão ali? Lotado, de Camaragibe então. Que é bem cheinho. Aí daqui a pouco, estava lotadão. Aí perto de uma das portas, fez uma clareira assim, vup. Ixi, apareceu o lugar, tá bom, aí fui. Era a mulher endemoniada, ó. Eu dei um passo, a mulher estava endemoniada na minha frente. Aí eu falei, tá bom, Senhor, ok. Aí eu orei, saia. Aí ela, poxa, eu estou fazendo o que aqui? Eu ia para Carpina. Dá para a senhora ir, a senhora desce em Camaragibe. Já recebeu Jesus? Eu estou afastado. Recebeu Jesus ali. Nunca mais a vi, mas ela vai para o céu. Você tem que estar disposto a ter aventura, viu? Vai aparecer uns endemoniadozinhos na sua frente. Quero nada, Deus me livre. Irmão, tem gente que está fazendo o sinal da cruz. Deus me defenda. Oxê, tem medo, é? Por que o diabo está andando em derredor, procurando a quem? Aí o legal daqui é isso, eu quero terminar com isso aqui. Ele procura a quem possa. Você já prestou atenção que está escrito isso? Significa que ele não pode com qualquer um. É quem deixa ele chegar. O diabo não pode perturbar qualquer um. Ele anda procurando a quem possa. Mas se você não andar em ansiedade, não andar em preocupação, não reagir às suas sugestões, ele não vai ter espaço para atingir você não, meu filho. Não tem espaço para te atingir não. Porque o Senhor é contigo e você tem autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Para fechar, Filipenses capítulo 4. Deus é bom. O Senhor é bom demais, meu Deus. Filipenses 4:4 que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aleluia. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu não posso pegar um texto e isolar. Eu não vou viver em paz se eu não lançar a ansiedade fora. Dá uma risadinha. Mas ele começa dizendo, alegrai-vos. Você quer de fato saber como você vai vencer a ansiedade? Eu vou lhe dar 4 princípios básicos para você guardar e aí a gente encerra. Você só vence a ansiedade quando se submete ao senhorio de Jesus. Nós só vencemos a ansiedade entendendo o nosso valor e quem somos em Deus. Nós só vencemos a ansiedade priorizando o reino de Deus.
E por fim, nós só vamos vencer a ansiedade quando andamos em alegria e gratidão. Ande em alegria e gratidão, e você vai sair da ansiedade. Você não vai mais precisar se preocupar com as coisas, porque há uma paz. Olhe, existem vários conceitos de paz. E eu vou dizer, paz não é só uma sensação. Na cabeça de Deus, paz é um lugar, é um estado de coisas, que é a palavra shalom. Essa paz de Deus que excede nosso entendimento é um estado de coisas em que guerra não está mais estabelecida. Você está em paz. Você tem saúde, prosperidade, bem-estar. Tudo funciona, nada quebrado, nada fora do lugar. Isso é shalom. Esse é o plano de Deus. Aí você vai olhar para o que Deus planejou sobre você, que tenha sobre nós planos de paz e não de mal, mas tem coisa que não está funcionando bem assim. Pois é, então está na hora da gente se alegrar. Está na hora da gente, pronto. Aí você vai fazendo um checklist. Bom, eu reconheci, Senhor, eu estou priorizando o reino. O que é que falta? Alegria. Eu sei que o meu tempo estourou, mas tem mais um minuto. O Senhor me falou que existem pessoas aqui que estão debaixo dessa prisão de ansiedade. E em nome de Jesus, por favor, vem correndo, eu quero orar por você. Meu tempo já foi embora. Mas eu não posso sair desse lugar sem orar por você. Venha. Se você já passou por isso, se você está passando por isso, hoje é seu dia. Acabou. Você veio no lugar certo, na hora certa, no culto certo. Venha. Nós somos uma família. Uma pessoa sabia que era você. Cadê o grupo de música para me ajudar? Esses tangedores. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ore no Espírito Santo, coopere com a unção. Ah, Satanás. Sabe que você já pode se alegrar, meu irmão? Você que está aqui na frente, que veio receber oração, você já pode se alegrar. Ria do diabo. Deboche. A palavra de Deus nos diz, olhe, Salmo 2, versículo 4. Esse texto caiu um dia como revelação para mim. Em tempos em que eu estava numa situação que você está passando, eu passei. Não fiz diagnóstico nada disso, mas eu sabia que estava chegando lá. Aí eu disse, não vou me submeter a esse lugar mais. Eu não aceito isso da minha vida. Porque o meu Pai está no seu trono, rindo dos seus inimigos. E se meu Deus está rindo, eu não vou chorar. Só se for de alegria. Então, para a gente ganhar tempo, a não ser que Deus me dê uma palavra específica para cada um de vocês, mas eu vou fazer uma oração e depois impõe a mão sobre vocês, combinado? Se Deus fluir para tratar alguma coisa pessoal, aí eu vou fazer, mas a instrução é essa. E você vai pegar. Pegue hoje, pelo Espírito. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela sua palavra, porque ela é a verdade. E nós subimos em cima da sua palavra e dizemos, eu estou lançando toda a ansiedade no seu altar hoje. Eu levo essa ansiedade lá para a cruz, porque ela já foi cravada lá, já foi cravada na cruz do Calvário, e eu não preciso mais carregar esse peso. O Senhor te conclama hoje, irmão, irmã, para ouvir a voz dele que lhe diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E eu digo agora, como embaixador do reino que eu sou,
Eu digo a você: ansiedade, depressão, seja lá o que for que estiver oprimindo a vida dos meus irmãos, eu digo agora: saia, para nunca mais voltar, no nome de Jesus.